Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar um pouquinho sobre o Donald Trump e o efeito que ele pode ter na eleição brasileira. Sim, Donald Trump pode ter efeito na eleição brasileira e não é apenas com o risco de uma interferência dos Estados Unidos, como alguns petistas têm dito que pode acontecer e eles se preocupam, mas na verdade é com um efeito negativo para o Flávio Bolsonaro. Porque é o seguinte, existe um risco muito grande, do Flávio Bolsonaro, de alguma forma, colar a própria campanha no Donald Trump. Esse é um apoio que ele pode ser muito bom para o Flávio Bolsonaro nos bastidores, mas ele não é um apoio que não funciona em campo aberto, digamos assim, porque o Donald Trump, ele tem apenas, e eu já falei isso aqui algumas vezes, ele tem apenas duas prioridades: a própria imagem e dinheiro. Dinheiro e a própria imagem. São as duas prioridades do Donald Trump. Existe até um pessoal que brinca quando diz se ele é católico ou não, se ele é cristão ou não. Tem um adversário dele dentro do próprio Partido Republicano, é do Partido Republicano, do partido do Trump, mas que é adversário dele internamente, e ele quando quer criticar o Trump, ele ironizando, ele diz que o Trump nunca leu a Bíblia, porque na Bíblia não fala dele próprio, não fala do Trump. O Trump só lê aquilo que fala, só lê quando alguém fala dele próprio. Então é ali criticando a vaidade do presidente americano. Mas é isso, ele se preocupa muito com a própria imagem e se preocupa também com dinheiro. Então essas são as grandes preocupações dele. Ele não está preocupado com o Brasil. Ele não está preocupado com a Argentina, ele não está preocupado com a Hungria, onde o candidato dele perdeu a eleição, o candidato apoiado por ele perdeu a eleição recentemente. Não. Ele está realmente preocupado com a imagem dele e com dinheiro. E aí o que é que acontece com o Donald Trump? Qual é o problema de você ligar sua campanha, como o Flávio Bolsonaro pode fazer, e é um risco, ligar sua campanha a um apoio, a um eventual apoio do Donald Trump? Fazer isso significa jogar com o acaso, jogar com o destino mesmo, porque o Donald Trump, ele comete ações, ele toma atitudes que são realmente muito preocupantes. Ele toma atitudes que são preocupantes, ele toma atitudes erráticas às vezes, coisas que não fazem muito sentido e que só fazem sentido para ele. Então é bem capaz de ele fazendo, o Flávio Bolsonaro juntando-se, vinculando ao Donald Trump, o Donald Trump durante o período eleitoral do Brasil, ele fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com o Brasil, mas que acabe prejudicando o Flávio. Por exemplo, imagine que a campanha estivesse acontecendo agora, neste momento, e que o Donald Trump, e que o Flávio Bolsonaro estivesse vinculado ao Donald Trump, usando o apoio do governo dos Estados Unidos, o apoio do Donald Trump para ser candidato contra Lula no Brasil. Imagine que o Flávio estivesse fazendo isso. Foi que o Donald Trump fez nas últimas 24 horas. Ele simplesmente pegou uma briga com o Papa. Ele pegou uma briga com o Papa. E nessa briga com o Papa, ele criticou o Papa Leão XIV, criticou, ele disse que ele só estava ali como Papa porque era americano, que ele deveria, como se ele devesse agradecer ao Trump por ser Papa. Foi uma coisa, somente até aí já foi uma coisa absurda. Era como se ele tivesse que agradecer ao Trump por ser Papa, já que ele só é Papa porque é americano, porque iam eleger um americano. É como se ele devesse ao Trump a eleição dele, do pontífice como Papa. E, além disso, depois ele publica nas redes sociais próprias dele, né, nas próprias redes sociais, uma imagem de inteligência artificial retratando Donald Trump como Jesus curando os enfermos. Então, Donald Trump vestido de Jesus curando um doente.
E aí com a bandeira dos Estados Unidos atrás, com as pessoas ali observando o milagre do Donald Trump e ele curando um doente. Isso pegou muito mal em toda a comunidade cristã. Então pegou muito mal entre evangélicos, pegou muito mal entre católicos, pegou muito mal para todo mundo que é cristão e que conhece a Bíblia um pouquinho mais do que o próprio Donald Trump. Pegou muito mal, não só para os católicos, pegou muito mal para os evangélicos também. E aí, imagine que isso tivesse acontecido agora durante a campanha, que a eleição fosse daqui a, sei lá, daqui a 15 dias, daqui a uma semana, 15 dias. Imagine o impacto que isso teria no público que hoje é maioria do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem maioria entre os evangélicos, por exemplo. Então, o Flávio Bolsonaro tem maioria entre os evangélicos contra Lula. Imagine o impacto que uma imagem desse tipo teria nesse eleitorado do Flávio Bolsonaro. Então, é um risco. É um risco porque o Flávio estaria contando com alguém que não tem qualquer responsabilidade com o eleitorado brasileiro, com a própria eleição do Flávio. É realmente muito arriscado, é um risco muito grande. Além do que, o Donald Trump não tem dado muita sorte, né? Ele não tem dado muita sorte para os candidatos que ele apoia. Ele apoiou um candidato na Austrália e o candidato dele na Austrália estava para vencer a eleição de primeiro-ministro lá na Austrália e acabou sendo ultrapassado. Quando o Trump começou a apoiá-lo, ele perdeu a eleição. Quando o candidato que Trump apoiava perdeu a eleição. Aconteceu a mesma coisa no Canadá. O Canadá talvez seja o mais emblemático desses casos, porque o partido do Justin Trudeau lá estava para vencer, estava para perder a eleição, já estava para perder a eleição, não tinha a menor chance do partido vencer a eleição. E o Donald Trump começa a atacá-los e a apoiar um candidato conservador lá no Canadá. O que acontece? O candidato conservador que estava à frente nas pesquisas despenca e o partido do Justin Trudeau vence a eleição. Aí você tem uma melhora. Hoje a governante, a presidente com a maior popularidade na América Latina se chama Claudia Sheinbaum, que é presidente do México. É a presidente com o maior nível de aprovação de popularidade na América Latina. Quando foi que essa popularidade subiu? Quando Donald Trump brigou com a Claudia Sheinbaum. Ela se tornou a mais popular presidente da América Latina. Então, o Donald Trump, ele tem tido dificuldade. Agora, o mais recente foi na Hungria. Na Hungria, ele apoiava Viktor Orbán, e o Viktor Orbán perde a eleição depois de 14 anos dominando a Hungria, ele perde a eleição quando tem o apoio do Donald Trump. Então, o Flávio Bolsonaro precisa ter cuidado, porque é muito complicado você contar com pessoas que são erráticas, como o Trump, porque ele é errático, ele toma uma decisão e ninguém entende por que ele tomou uma decisão, e não se explica. Se fosse alguma genialidade, alguma coisa que depois, né, você dissesse, ninguém percebeu, mas ele era um gênio. Não, simplesmente são erros, ele comete erros sem perceber, achando que está acertando. E ele pode prejudicar muita gente nesse caminho. Então é um risco muito grande. E olha, o PT percebeu isso, tá? O PT já percebeu isso faz tempo. Não é por acaso que toda vez que tem uma oportunidade, o Lula faz alguma crítica ao Donald Trump. Aquela história da química que bateu, ok, beleza. Mas nesse momento, Lula não perde nenhuma oportunidade de criticar o Donald Trump. E não perde nenhuma oportunidade de colocar o Donald Trump no palanque do Flávio Bolsonaro. Lula sabe o que está fazendo, o PT sabe o que está fazendo, e é bom que o Flávio Bolsonaro, é bom observar se o Flávio Bolsonaro está sabendo o que faz também, porque o risco é muito grande. Este é o JC para ouvir análise. Agradeço aqui a sua participação, a sua audiência. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.